Fala galera, beleza? Voltamos para mais uma videoaula e agora nós vamos entender o contexto que vai levar à proclamação da República no Brasil. A proclamação da República no Brasil se deu em 15 de novembro de 1889. Mas, como a gente sabe que na história nada acontece de um dia para o outro, os acontecimentos eles são feitos através de um processo que vai levar a ele acontecer. Então, gente, nós temos que ver que a proclamação da República no Brasil, ela tem o seu início lá na metade do século XIX, ok? Até culminar em 1889 com a proclamação da República. Então, nós vamos ter que entender o quê? Que para acontecer a proclamação da República no Brasil, foi necessário alguns acontecimentos anteriores, que vão levar o quê? A crise do Império Brasileiro. Quem estava no poder era Dom Pedro II, desde o golpe da maioridade, lá em 1840. Só que no final do século XIX vão acontecer algumas coisas que vão fazer com que ele acabe perdendo o seu apoio político, beleza? Então nós vamos perceber o quê? Segundo aqui, a monarquia, ela possuía o apoio dela em três grandes grupos: os militares, a Igreja Católica e a elite. E aí nós vamos ver que pouco a pouco eles vão o quê? Perdendo esse apoio. Então, a sustentação da monarquia estava nesse tripé. E à medida que ela foi perdendo, ela caiu, quebra, ok? Vamos entender então. Primeiro, os militares. Um grande acontecimento que vai fazer com que aconteça essa mudança desse apoio foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, eu não vou entrar em detalhes não, mas você sabe que foi o quê? Um conflito entre o Paraguai com Brasil, Argentina e Uruguai. Fizeram a Tríplice Aliança, certo? A Tríplice Aliança ela sai vitoriosa, o exército brasileiro tem um papel importantíssimo na questão da vitória da Tríplice Aliança. E aí, na Guerra do Paraguai, eles têm algumas influências lá. Primeira coisa, todos os países que lutavam, até o Paraguai, entre eles, eram republicanos. E o Brasil era a única monarquia. Então isso fez com que essa ideia de república influenciasse os militares brasileiros. Não é coincidência que o ano que acaba a Guerra do Paraguai, em 1870, é também o ano de fundação do Partido Republicano, certo? Eles trazem, então, esse ideal de república para o Brasil. A outra questão envolvendo os militares é que quando eles voltam, eles exigem o quê? Melhores condições, melhores salários, melhores decisões na política brasileira, tá? E a Marinha era muito valorizada e o Exército era deixado de lado. Para vocês terem uma ideia, todos os ministros da guerra do Império eram civis, não eram nem militares. Então eles tinham condições de trabalho ruins, eles tinham salários mais baixos em relação à Marinha, menos prestígio que a Marinha, comandados por civis, que era visto muito mal pelos militares, certo? E eles exigiam o quê? Uma maior participação, certo? E o Dom Pedro II acabava o quê? Acabava deixando eles um pouco de lado. Isso fez com que começasse a nascer, principalmente entre as camadas mais baixas do exército, um ideal de quê? De mudança. E esse ideal, gente, ele foi muito influenciado pelo positivismo. O positivismo é uma filosofia que nasceu lá na França com Augusto Comte, no século XIX, e
tinha um ideal de quê? Um ideal de evolução. Pra vocês terem uma ideia, ele achava que o progresso contínuo da humanidade, nós estávamos passando por ele. E aí, nesse progresso, nessa questão de evolução, eles acreditavam que a república era um estágio mais avançado do que a monarquia. A monarquia, então, seria algo atrasado, algo antigo. Então, principalmente na escola militar lá do Rio de Janeiro, as baixas patentes do Exército começam a quê? A beber desse ideal filosófico e a exigir o quê? Exigir mudanças. Então, a ideia também da República, ela vai ser fortalecida devido a esse ideal do positivismo. Pra vocês terem uma ideia, esse positivismo ele vai estar até presente na bandeira nacional. Pra vocês terem o lema do positivismo era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Vocês têm alguma coisa lembrando aí, ordem e progresso? Então depois eu vou falar um pouco sobre a questão dessa bandeira nacional. E aí essas questões, gente, fazem com que os militares o quê? Tirem o apoio a Dom Pedro II. E isso vai começar com as baixas patentes e depois vai o quê? Influenciando as altas patentes, ok? O segundo motivo tem a ver com a Igreja Católica. Existia no Brasil o padroado e o beneplácito. O padroado determinava que o imperador nomeasse as altas figuras da Igreja Católica. Não era a igreja, não, era o imperador que fazia isso. E o beneplácito era, quando você tinha uma decisão do Papa, tinha que passar primeiro pela aprovação do imperador. Se ele aprovasse, beleza. Se não aprovasse, não entrava em vigor no Brasil. Isso devido à Constituição de 1824. E o incidente que teve em 1864, quando o Papa Pio IX, ele baixou uma lei determinando que os membros da maçonaria não poderiam fazer parte do clero. Dom Pedro II, então, o que ele fez? Ele barra essa decisão do Pio IX. E aí, dois bispos lá de Olinda e do Belém do Pará, eles vão contra o imperador, vão a favor do Papa. Dom Pedro II manda prender, manda bater nesses bispos. Depois de um arranjo político, esses bispos são libertados, mas fazem com que a Igreja Católica perdesse o quê? Perdesse a influência que ela tinha. E aí ela deixa de apoiar a monarquia. Mas um detalhe, os militares deixam de apoiar e começam a desejar a república. A Igreja Católica não. A Igreja Católica apenas faz o quê? Tira o apoio. Ela não apoia a república, mas ela tira o apoio a Dom Pedro II. E a elite? E aí o fato que vai determinar isso, gente, vai ser a abolição da escravidão em 1888. A elite, ela era contra a abolição da escravidão. Ou seja, poderia até ter a abolição da escravidão, mas para isso eles exigiam o quê? Indenizações. Porque o escravo, ele valia dinheiro. Então, era necessário o quê? Vai dar a abolição? Vai. Mas eu quero ser recompensado por causa disso. Nós sabemos que a questão da abolição no Brasil, ele vem desde 1850, com o fim do tráfico negreiro, certo? Então, até chegar em 1888, vai passando por muitas questões de interesses econômicos. E aí, quando você tem, em 1888, a abolição da escravidão, sem nenhum tipo de indenização para os donos dos escravos, essa elite, ela também se torna o quê? Republicana. Até uns fatos que falam, não, são os republicanos de última hora. Por quê? Porque eles eram a favor do imperador, com a abolição, eles tiram o apoio e começam a entrar na causa republicana. Pra vocês terem uma ideia, um barão
no dia da abolição da escravidão, chega para a princesa Isabel e fala: vocês libertaram um povo e determinaram o fim da monarquia. Devido ao quê? Ao fim desse apoio. Belezinha, gente? Próxima videoaula a gente vai voltar em quê? Na proclamação da República. O que vai levar à mudança da monarquia para a República no Brasil. Belezinha? Um abraço. Fui!